mistério, levantando um altar ao nosso Deus, declarando que nós só temos um Deus. Bom dia, declarando que nós só temos um Deus, o Deus Santo, Deus poderoso, aquele que nos guia, aquele que nos dá esperança, aquele que nos fortalece hoje, nesse dia. Esse é o dia mais importante das nossas vidas. É esse dia que nós começamos com as primícias do dia, declarando: Senhor, eu não consigo sozinha. Senhor, Tu és aquele que me ajuda, Tu és aquele que me fortalece. Bonjour! Oh, bom dia! Então, ontem nós finalizamos, fomos até o versículo 17 do capítulo 7. E nós falamos do poder e da glória que este Deus pode fazer, que esse Jesus pode fazer conosco e com as nossas vidas. Ele cura, ele ressuscita mortos, ele transforma, ele pode fazer maravilhas e milagres. E ele continua fazendo hoje essas maravilhas e esses milagres. E eu quero falar, hoje nós vamos ter um texto muito poderoso diante do conhecimento que vem através da Bíblia, né? Do conhecimento que vem através da palavra do Senhor. E eu estava lendo esse texto hoje e ele me remeteu direto para um evento que nós vamos ter sábado com a minha amiga Carmen Zender, que é o evento Renascer, e que nós falamos sobre corpo, alma e espírito. E aqui a palavra aqui através do autor, através de Lucas, está nos falando que Jesus ele vem nos cura, ele nos restaura no nosso corpo, na alma e no nosso espírito. Não há nada em nossas vidas que este Deus não possa consertar. Não há nada em nossas vidas que esse Deus não possa alinhar. E a palavra de Deus, ela vem e nos dá esse conhecimento e nos reafirma isso. E vamos orar e vamos começar, porque hoje tem bastante detalhes importantes. Nós vamos falar sobre João Batista também. Jesus aqui, através do autor aqui, Lucas, nos fala que os discípulos ali de João envia os seus discípulos para irem lá perguntar para Jesus: olha, Jesus, és tu mesmo o Messias? O próprio João Batista estava com dúvida. E vejam que tantas vezes nós nos encontramos em dúvidas na nossa caminhada, mesmo diante de milagres, diante de situações que Jesus já fez conosco, nós ainda em alguns momentos a nossa fé ela fraqueja. Aqui o próprio João Batista, que nós lemos lá atrás, onde Isabel, a mãe dele, quando recebe ali Maria entra a porta adentro ali, Isabel nem sabia que Maria estava grávida pelo Espírito de Deus. O João Batista, que estava ali com 6 meses no ventre de Isabel, se mexe, se alegra, e Isabel profetiza ali sobre Maria, né? Se alegram ali com o Messias que está vindo. Esse mesmo João Batista que Deus levantou ali, ele sabia muito bem qual era o propósito dele, esse mesmo João Batista vai lá e questiona: olha, manda seus discípulos: olha, Jesus, és tu mesmo o Messias? E ele tinha dúvida. E quem somos nós, meros humanos, né? Meros viventes aqui nessa terra, tantas vezes a nossa fé fraqueja. Mas este Deus, olha o que ele fala para João Batista. Mas vamos ler, vamos orar, então vamos ler e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sobre quem é esse Jesus e o que ele faz hoje ainda por nós. Senhor, nós te agradecemos por esse tempinho contigo, Senhor, te agradecemos pelo teu poder, Senhor, te agradecemos pela tua sabedoria que vem através da tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque não estamos sozinhos, não estamos sozinhas, te agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso amigo, tu és o nosso conselheiro, tu és aquele que nos conforta, tu és aquele que nos encoraja, tu és aquele que nos fortalece, Senhor, diante das aflições, diante das perseguições, diante, Senhor, das situações todas que nós vamos sendo conflitados e sendo confrontados todos os dias, Senhor.
Tu és aquele que nos traz alegria, Tu és aquele que nos traz a vida. Se conosco, Espírito de Deus, e nos ajuda a entendermos um pouquinho mais quem Tu és, Senhor, e aplicarmos hoje, Senhor, esse alimento vivo que é a Tua palavra, o pão, Senhor, da vida que o Senhor está nos dando hoje, que nós possamos aplicar hoje em nossas vidas, Senhor, e nos saciarmos com quem Tu és. Em nome de Jesus, nos ensina, Espírito de Deus, ensina a mim, ensina aqueles que estão ouvindo, ensina aqueles que ainda verão essa live, Senhor. Que a Tua palavra viva venha, Senhor, e nos preencha nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente, versículo 18 do capítulo 7. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E olha o que Jesus faz. Jesus não vai lá explicar: olha, sou eu Messias, porque Deus me mandou, porque o meu propósito é esse. Não, olha o que Jesus faz com ele. E olha o que Jesus continua fazendo hoje conosco. 20. Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? 21. Naquela mesma hora, olha, Jesus não falou nada, olha o que Jesus fez. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros. E aqui Lucas, o autor, Lucas aqui que era médico, ele, olha o que nos intriga a palavra de Deus. Por isso que quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos aos detalhes. Lucas não fala ali doenças, curou de doenças. Não, ele fala doenças, enfermidades e espíritos impuros. Corpo, mente e espírito. Corpo, alma e espírito. Jesus cura corpo, alma e espírito. As doenças são aquelas que têm os diagnósticos lá, o médico diz: você está com cancro, você está com tal problema na perna, você está com tal problema aqui na sua mão. As doenças, as enfermidades são aquelas aflições, as dores, muitas vezes que nós não entendemos o significado, nós não entendemos de onde vem, as dores emocionais, as dores que muitas vezes são geram no nosso corpo doenças que são psicossomáticas, nós não sabemos a origem. O médico vai lá, nós fazemos lá um raio-x, vamos lá, nos aprofundamos nos exames e não é encontrado nada. As enfermidades da alma, as doenças psicossomáticas, as dores da alma que vão gerando dores no nosso corpo também. E os espíritos impuros. A palavra de Deus nos fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes celestiais, espíritos malignos. Então, o nosso Deus, esse Jesus, que me salvou, que fez uma nova aliança comigo, que faz uma nova aliança com você, que nos deu a eternidade através daquela cruz, através do seu sangue precioso, ele vem e nos diz: olha, eu te curo de qualquer doença, eu te curo de enfermidades, a tua alma, eu te curo a tua alma, eu te curo o teu emocional e eu te liberto daquilo que te oprime, daquilo que vem para matar, roubar e destruir, que é isso que Satanás vem fazer em nossas vidas. Então esse mesmo Jesus, ele vem e nos promete hoje esses mesmos milagres. E olha só, 22. Em seguida disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Tantas vezes nós estamos cegos, né? Nós não conseguimos ver com os nossos olhos de fé. E o nosso Deus, ele vem através da palavra. Às vezes é um versículozinho que nós lemos aqui nessa palavra, que abre a nossa visão, já aquece o nosso coração e já nos encoraja a avançarmos. Um versículo. Então ele faz muitas vezes que nós possamos ver, e ele também cura aqueles que
E eu achei engraçada essa palavra aqui quando ela diz, e ela continua aqui: "E restaurou a visão de muitos cegos". O restaurar, ela vem da palavra que ele está restaurando algo que já era correto, algo que já era perfeito. Então ele vem e restaura. Então ele está falando aqui que ele restaura a visão de muitos cegos. Ele restaura a nossa essência, ele restaura a nossa identidade, ele faz com que nós conheçamos qual é o propósito das nossas vidas, por que nós somos gerados, o porquê que nós estamos aqui nessa terra, o porquê que nós nascemos na nossa família, o porquê que nós temos tal habilidade. Este Deus, ele vem e nos restaura. 22. Em seguida disse aos discípulos de João: Voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. 24. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês acham que foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem, Malaquias 3:1, mais uma profecia cumprida. Malaquias 3:1 nos fala, envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Aqui o Malaquias falou, o profeta Malaquias falou que João Batista é aquele que antecederia o Messias. João Batista antecedeu Jesus Cristo pregando o arrependimento e o batismo, né? 28. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, e no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Esse versículo sempre me intrigou e eu sempre questionava, mas como assim, né? Como assim, até o menor no reino de Deus é maior que ele? Aqui João Batista, ele vem para... João Batista é o último profeta da linhagem do Velho Testamento, é o último profeta ali que vem para anteceder Jesus Cristo, é o último profeta antes da aliança. E antes dele aqui houveram muitos grandes homens, mulheres, né, que declararam a vinda de Jesus. E aqui esse versículo está nos falando que João Batista é aquele que finaliza ali o Velho Testamento, finaliza a velha aliança. Então, a partir de Jesus, a partir da cruz, a graça ela vem e é derramada sobre nós. Então, nós temos agora uma nova aliança, um novo reino, as boas novas. 29. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Olha bem. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Jesus, os mestres da lei, aqueles que estavam ali, que detinham o conhecimento, que detinham ali a origem, né? Ali as leis ali de Moisés, o papel que eles podiam ler, que eles podiam estudar, que eles podiam ali se aprofundar naquela palavra, eles retiveram o conhecimento para eles, se encheram de orgulho e soberba, colocaram Deus numa caixinha, né? E não aceitaram aqui o que o Senhor estava falando nas próprias Escrituras. Malaquias 3:1. A vinda que antecedia ali, que a vinda do próprio João Batista. Então, eles não aceitaram ali o batismo de João Batista, eles não aceitaram o que a palavra estava escrevendo. Os olhos deles foram fechados diante das verdades do nosso Deus. E tantas vezes isso acontece conosco. Tantas vezes nós colocamos Deus numa caixinha, né? Limitamos a visão do nosso Senhor
E este Deus, ele pode fazer maravilhas, nada que fuja aqui da palavra dele, nada. Mas aqui dentro da palavra dele, ele pode nos mostrar a grandiosidade e o poder que ele pode fazer, a ação que ele pode fazer. Ele pode usar até uma mula para falar conosco, assim como ele usou lá para Balaão, né? Então ele pode usar, ele pode fazer o que ele quiser ainda hoje. Que os nossos olhos estejam abertos para a grandiosidade deste Deus e que nós possamos ver nos pequenos detalhes, às vezes uma palavra de uma criança, às vezes uma palavra de alguém que nem está, né, aí totalmente na presença do Senhor, mas que nós possamos estar vigilantes e que a nossa alma, a nossa estrutura possa ser sempre sacudida pelas verdades, pela justiça, pelo amor deste Deus. E aqui então, os fariseus, né, e os mestres da lei rejeitaram João Batista, rejeitaram ali o batismo. E o próprio Jesus foi e se batizou com João Batista, mesmo que João Batista não quisesse. O próprio Jesus disse, não, é necessário que se faça assim. Então Jesus cumpriu aquilo que estava escrito nas Escrituras. E esses homens, os mestres da lei, negaram. Então Jesus, ele vem dentro de um contexto, e eu falei esses dias a respeito disso, Jesus, ele nasceu em Belém e foi se instalar ali na Galileia, em Nazaré, e quando o Filipe é chamado para a presença ali de Jesus e ali pelo amigo dele, se eu não me engano, Bartolomeu, e Filipe diz, olha, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus, ele vem para quebrar esses princípios, ele não foi ali se instalar justamente ali em Jerusalém, ali no meio do sacerdócio, né, dos fariseus, não, Jesus foi lá para a ala, para o lado dos samaritanos, para o lado da Galileia, para o lado daqueles que eram excluídos, para o lado daqueles que eram rejeitados, para o lado daqueles que, aos olhos dos judeus, aos olhos dos sacerdotes, aos olhos do povo ali, que detinha a lei, eram aqueles que não, esses aí estão fora, né? Esses aí não pertencem ao povo de Deus. Então Jesus, ele vem e se instala justamente em volta, né, ali no centro daquele povo. Então Jesus vem de fora para dentro e ele chega ali quando ele entra em Jerusalém ali pela última vez e logo depois ele é crucificado e aí ele é honrado ali, que as pessoas largam seus mantos ali, largam as folhas de palmeiras ali para Jesus passar na sua mulinha ali, conforme a palavra nos fala. Então, cheio de humildade, ele entra como Rei dos Reis. E essa mesma humildade nós devemos ter hoje, quando nós olhamos para o nosso próximo, quando nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, quando nós olhamos para aqueles que estão em pecado, mas estão ali buscando. E essa semana eu vi uma cena de uma pessoa que estava na comunhão na minha igreja, e, e essa pessoa ainda com as vestes do mundo, ainda com as vestes do seu pecado, mas estava lá com a sua Bíbliazinha. Chegou com a sua Bíblia lá, cheia de marcadorzinhos, né? E eu olhei e disse, esse está caminhando para o caminho da vida. Esse está caminhando para o caminho da vida. Mas se os meus olhos, julgadores, humanos e falhos e pecadores como esses mestres da lei aqui e fariseus, fossem olhar do alto da minha arrogância, do alto da minha prepotência, eu diria, nossa, o que essa pessoa está fazendo aqui? Nossa, o que essa pessoa está fazendo aqui? Essa pessoa cheia de pecado, né? Tantas vezes nós fazemos isso, né? E nós colocamos uma porta ali na entrada para o aprisco do Senhor, quando o próprio Deus, quando o próprio Jesus rasgou a cortina, rasgou o véu ali e disse, olha, entrem, os pecadores, os doentes, os falhos, entrem, sejam humildes de coração, sejam quebrantados na minha presença, então eu estarei com vocês, então eu farei morada no seu interior, no seu coração. Então nós estaremos mais próximos do reino, mais próximos
daquele que nos salvou, mais próximos de ter uma eternidade, um convívio com este Deus. 31. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos, tocam flauta e vocês não dançaram. Tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não choraram. 33. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. A sabedoria de Deus é comprovada pelos frutos que são gerados. A sabedoria de Deus é comprovada por aquilo que o Senhor vai fazendo durante a caminhada daqueles que estão com Ele. Que nós não limitemos, eu vou finalizar nessa palavra hoje, que nós possamos não limitar a ação do nosso Deus em nossas vidas, que nós possamos ter as nossas mentes abertas para aquilo que este Deus faz, que este Deus nos mostra nas Escrituras. Nada, nada. Ele não faz nada que não esteja aqui. E ele não fez nada que não estivesse aqui. Aqui, João Batista, que antecederia Jesus, estava ali escrito. Mas os fariseus e os mestres da lei ignoraram aquilo que estava escrito, aquilo que já estava declarado sobre Jesus. Que nós possamos ter olhos de misericórdia para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que ainda não estão com as vestes exteriores vestidas como quem vai no caminho do Senhor, mas que o seu interior, para aqueles que têm discernimento do Espírito, e quem dá o discernimento do Espírito é o próprio Deus, mas que nós possamos ver com os olhos de fé aqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas que ainda não estão, né, vestidos exteriormente como aqueles que vão no caminho do Senhor, mas que o interior deles já está em Cristo. E glórias ao nosso Deus, porque Ele faz maravilhas. E Ele começa mexendo justamente do nosso interior. E então nós vamos jorrar rios de águas vivas. Então nós vamos ter lábios que abençoam. Então nós vamos ter pensamentos que edificam. Então nós vamos declarar as verdades do nosso Cristo. Então nós vamos declarar através dos nossos lábios as boas novas que vêm do nosso Deus. Essa é a nossa meditação para hoje. Os próximos dias eu não estarei fazendo a live, eu estarei lá com a minha amiga Carmen Zender, na Suíça, e no sábado nós vamos ter o evento Renascer, que é um evento terapêutico também, voltado para a área da terapia, para a área da restauração, né? O Senhor, Ele nos dá as ferramentas e Ele também qualifica pessoas para nos ajudarem a buscar raízes, né? E quando nós estamos dentro dos princípios bíblicos e nós colocamos em prática esses princípios bíblicos, nós ajudamos também a restaurar almas, restaurar vidas. Então o corpo, ele começa a ser curado, a alma, ela começa a ser curada e o espírito começa a ser fortalecido através de Cristo. Eu vou orar então, nós finalizamos com essa meditação hoje. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra que é viva. Senhor, nos dá olhos espirituais, nos dá o discernimento necessário, Senhor. Retira de nós toda a religiosidade, Senhor. Nos dá, Senhor, a porção de vida para esse dia, a porção de sabedoria para esse dia que provém da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nós possamos ter olhos misericordiosos, que nós possamos ter mãos estendidas, ó Deus, para aqueles que estão iniciando a sua caminhada, Senhor, na tua presença. Senhor, que nós possamos ser aqueles que confortam, Senhor, aqueles que encorajam, Senhor, aqueles que exortam também, mas sempre com amor, Senhor, sempre da mesma maneira que tu farias, Senhor, que nós possamos usar palavras que edificam, Senhor, que nós possamos, ó Deus, estar alinhados ao teu querer, que nós possamos ter um coração humilde, Senhor, um coração quebrantado, Senhor, na tua presença, que nós possamos, ó Deus, ser
aqueles que alegram o teu coração durante a nossa caminhada. Senhor, que nós possamos, ó Deus, diminuir para que tu cresças em nós. Jesus, eu te agradeço por tudo, te agradeço por esse dia, Senhor, te agradeço pela vida que tu nos deste hoje, que nós possamos ser cheios hoje da tua alegria, Senhor, da tua sabedoria, Senhor, do teu discernimento. Sê conosco em todo o tempo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã. Até amanhã não. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até a segunda.